Sim. Disse ele enchendo mais uma vez o copo de Morrigan e o dele. A família Cunningham chegou nesta região há muito tempo, assim como os Mallows. Nossas terras fazem fronteira com as deles. Minha nora Elizabeth é Cunningham. Morrigan olhou para ele e, em seguida, procurou disfarçar a surpresa. Peter Cunningham seria o avô de sua nora. Sim, ele mesmo. O Sr. Cunningham teve mais sorte que meu pai, pois viveu por muitos anos. Quando Phil e Elizabeth se casaram, ele os presenteou com um generoso pedaço de terra. Ele e meu pai eram muito amigos, então, quando ocorreu o desaparecimento, o Sr. Cunningham foi um dos que nos ajudaram nas buscas. Mas por que perguntou de Peter Cunningham, doutor? Seu amigo se lembra dele também? Sim, sim. Ele citou os dois sobrenomes, mas nos disse para procurarmos a fazenda Colina Vermelha e os Mallows. Parece que o pai dele era mais íntimo da família de vocês do que da família Cunningham. Sei. É uma pena ele não ter vindo pessoalmente, assim, certamente me lembraria dele. Disse Philip Mallow. E quanto a vocês? Encontraram a propriedade que estavam procurando? Sim, encontramos uma que é perfeita para nós. Ela pertenceu a um tal conde. O senhor deve saber qual é. O velho balançou a cabeça afirmativamente e retirou um charuto de dentro do bolso do colete. Fuma, doutor? Às vezes. Experimente um destes. É forte, mas tem um sabor agradável no final. Morrigan aceitou. A casa do conde está fechada há uns 3 anos, mas é uma ótima propriedade e bem próxima da vila. Será bom termos um médico por aqui. Certamente, serei seu paciente. Disse Mallow sorrindo. Terei prazer em atender ao senhor e à sua família. A maldição do reumatismo me persegue há 30 anos. Começou depois que fiz 50 anos. Acho que minha família tem isso no sangue, mas, tirando a visão e os ouvidos, parece que o resto vai bem. Os dois ficaram em silêncio durante algum tempo olhando para a paisagem até que Mallow fez um comentário desconcertante, talvez incentivado pelo vinho ou pela oportunidade de fazer algum estranho que lhe inspirasse confiança. Sabe, doutor, durante muitos anos, mesmo depois de adulto e de constituir família, procurei meu pai. Muitas vezes, esperei vê-lo entrar pelo portão desta fazenda e nos contar uma história qualquer, mas, em outros momentos, uma desconfiança me passou pela cabeça. A de que ele foi morto por alguém que conhecíamos. Talvez por alguém muito próximo da nossa família. Ele fez uma pausa e soltou outra longa baforada de fumaça. Nunca comentei isso nem mesmo com minha mãe ou com minha esposa, muito menos com meu filho, mas, durante anos, fui atormentado pela desconfiança de que Peter Cunningham matou meu pai. Eles eram amigos e se visitavam frequentemente ou viajavam juntos para buscar animais ou suprimentos, mas, daquela vez, meu pai foi sozinho. Se ele e o velho Cunningham brigaram, nós nunca saberemos. Eu tive de assumir a fazenda junto com meu tio, o irmão de minha mãe, que morava conosco. No entanto, o velho Peter sempre estava por aqui e, nos momentos difíceis, nunca deixou que nos faltasse nada. Isso é algo que me perturba até hoje. Bem, jamais saberemos o que realmente aconteceu. Isto é um fato. Disse ele por fim. Hoje, o sangue da nossa família se misturou com o sangue da família dele. O velho Peter já morreu, e tenho meu neto, que é bisneto dele. Morrigan bebeu mais um gole de vinho. Já estou velho demais, doutor. Neste caso, é melhor enterrar nossas dúvidas junto com os nossos mortos. Elizabeth aproximava-se com Marianne pelo lado direito da casa. Vinham do pomar, enquanto Biff e Phil retornavam do estábulo. Vamos, Morrigan, disse Marianne. Já tomamos tempo demais desta simpática família. Fiquem para almoçar conosco, Sra. Morrigan.
convidou Elizabeth. Marianne corou, e Morrigan quase se engasgou com o vinho. O velho Mallow teve de dar diversos tapas em suas costas para que, aos poucos, ele recuperasse a respiração. Para não ter de explicar uma situação que certamente seria de difícil compreensão para a família Mallow, Marianne resolveu não corrigir Elizabeth. Muito obrigada, querida, mas ainda temos algumas coisas a fazer, e nosso amigo Bill também deve ter seus compromissos. Todos se despediram e, por fim, tomaram novamente a estrada de retorno ao hotel. No trajeto, conversaram sobre outros assuntos. Bill fez muitas perguntas sobre como era viver em uma cidade grande e contou diversas histórias sobre acontecimentos curiosos que ocorriam na região. Quanto a Morrigan e Marianne, os dois deixaram para trocar impressões e informações sobre a família Mallow mais tarde, quando estivessem a sós. Capítulo 17. Ellen viu através da janela quando o coche atravessou os portões e tomou a estrada de terra que levava até a casa. Entrem. Sejam bem-vindas. Olá, Ellen. Exclamou Elsie cumprimentando-a. Como vai, Sra. Russell? Perguntou Kate. Eu estou bem, querida, e você? Estou bem, obrigada. Isto é para a senhora. Foi minha mãe quem mandou. São alguns pãezinhos doces que ela e tia Raquel costumam fazer, disse Kate entregando um embrulho para ela. Muito obrigada. Agradeça a Elgie e a sua tia pela gentileza. Venham, vamos para a sala. William saiu logo após o almoço e vai demorar a voltar. Na sala de visitas havia um confortável jogo de poltronas. O cômodo era pequeno, porém, aconchegante, e as paredes pintadas de branco proporcionavam uma sensação de amplitude, fazendo-o parecer maior do que realmente era. Havia um aparador grande com um espelho, e alguns retratos estavam dispostos sobre o móvel e pelas paredes. Aquele cômodo da casa dos Russells abrigava o maior número de retratos. Em uma das fotos, o rosto de uma jovem, que aparentava ter mais ou menos a idade de Kate, chamou-lhe a atenção, pois ela era a mesma moça que Kate vira no pomar na ocasião da primeira reunião. E, então, Ellen, como está o Dr. Claudes? Edward está bem. Está se recuperando cada dia, já caminha com mais facilidade, e sua dieta praticamente voltou ao normal. É um jovem forte e saudável. Foi lamentável o que aconteceu, porém, poderia ter sido ainda pior. Edward está descansando um pouco, pois ainda se sente um pouco fraco em alguns momentos, mas ela nunca fica na cama por mais de 1 hora durante o dia, e acredito que vocês não estejam com tanta pressa. É o único compromisso que temos hoje, não é, Kate? Sim. A senhora sabe se o Dr. Morrigan já retornou da viagem? Eles chegarão amanhã, respondeu Ellen. Eu e William estamos ansiosos para saber dos resultados. É mesmo. Eles foram averiguar as informações fornecidas por aquele espírito em nosso último encontro. Você também deve estar curiosa, não é mesmo, Kate? Perguntou Elsie. Kate estava distante olhando para as fotos. Ela levantou-se e deu alguns passos na direção do aparador. Quem é essa moça, Sra. Russell? Ellen sorriu olhando para a foto. É Camille, nossa filha. Elsie e Kate olharam para ela sem disfarçarem a expressão de espanto. Não imaginavam que os Russells tivessem uma filha. Faleceu quando tinha 17 anos. 1 ano somente a mais que você. Lamento muito, Ellen. Disse Elsie olhando para o retrato. Desculpe me perguntar, mas o que aconteceu com sua filha? Não precisa se desculpar. Faz muito tempo, e nós já nos conformamos com a ausência de Camille. William crê que ela desenvolveu algum mal incurável devido a uma queda que sofreu na adolescência, aos 15 anos. Ela gostava de montar, e, naquele tempo, nós tínhamos uma casa de campo na qual costumávamos passar alguns dias durante o verão.
Por insistência de Camille, William deu a ela uma égua como presente. O animal era dócil e treinado para a montaria, mas, certa manhã, Camille saiu sozinha para cavalgar e demorou para retornar. William e o caseiro foram atrás dela e encontraram caída junto a um córrego no bosque próximo da nossa propriedade. Ao que tudo indicava, ela havia batido a cabeça em uma pedra, pois estava desacordada. O animal fugiu e foi encontrado morto por picada de cobra alguns dias depois. Nós acreditamos que foi o que ocasionou o acidente. Certamente a égua se assustou com a cobra e empinou. Eles levaram Camille para casa, e ela acordou algumas horas depois, sentindo-se um pouco tonta e com a cabeça dolorida, mas William considerou suas queixas normais naquelas circunstâncias. Nós, então, a mantivemos em observação durante os dias que se seguiram. William ordenou a Camille que fizesse repouso durante as primeiras 24 horas, mas, no dia seguinte, ela já parecia ótima, recuperada. Nossa filha perguntou pela égua e lamentou a perda do animal. William lhe perguntou se conseguia se lembrar do que havia ocorrido, e Camille nos disse que, em determinado momento da cavalgada, nas proximidades do riacho, o animal assustou-se com alguma coisa, que certamente era a cobra, empinou e escoiceou com violência tirando-a no chão. Passado algum tempo, voltamos à nossa rotina, mas Camille passou a relatar intensas dores na cabeça, e seu nariz começou a apresentar sangramentos espontâneos, sem causa aparente. Cerca de um ano depois, as dores de cabeça e os sangramentos tornaram-se mais intensos, e a visão dela ficou afetada. Enfim, a vimos morrer aos poucos. William fez o que podia pela filha, mas não conseguiu impedir que se fosse. Ele nunca se recuperou da perda e não gosta que perguntem sobre Camille, pois ainda se sente culpado. Acredito que se sinta duplamente culpado pela morte da nossa filha, porque deu a ela a égua como presente e também por ser médico e não conseguir salvá-la. Eu a vi, Sra. Russell. Elsie e Ellen olharam surpresas para Kate. Eu vi esta moça no dia em que fizemos nossa reunião. Estávamos na cozinha lanchando, e eu a vi nos fundos de sua propriedade, junto das macieiras. Tem certeza de que era ela, querida? Perguntou Ellen emocionada. Tenho. Estava usando um vestido azul claro e acenou para mim. Azul claro era a cor preferida de Camille, e ela gostava de passear pelo pomar. Era ali onde se sentava quando sentia a necessidade de ficar só ou simplesmente quando queria ler algum livro. Ellen fez uma pausa, pois estava visivelmente tomada pela emoção. Eu acredito que William busque tão ardentemente encontrar uma prova para a existência da vida após a morte, porque não consegue aceitar a morte de Camille. Então, quer dizer que ela vem nos visitar? Acredito que esteja sempre por aqui, Sra. Russell, disse Kate e depois, respirando profundamente, fechou os olhos. Ela está sempre por aqui. Diz que não consegue se libertar completamente, mas que está bem. Kate fez uma pausa. A jovem ouvia Camille falar e repassava as informações, servindo de ponte entre ela e a filha. Os pensamentos amargos e cheios de culpa do Dr. Russell a mantêm presa aí, de certa forma. Atrapalham um pouco. Ela diz que os ama muito e que está bem. Está repetindo uma palavra. Tempestade. Era o nome da égua de montaria de Camille. Tempestade, murmurou ela. Está dizendo isso para que tenhamos certeza de que é ela quem está aqui. Ela estava usando a cor azul naquela tarde em que você a viu e caminhava pelo pomar para nos dar pequenas provas. Incrível. Sim, essa é uma das formas que os desencarnados utilizam para provar aos seus entes queridos e amigos que vivem no plano material que são realmente quem dizem ser. Eles, então, nos apontam características, preferências, citam alguns nomes ou situações em que possamos identificá-los, explicou Elsie. Minha querida, disse Ellen para Kate, você não pode imaginar o presente que me deu esta tarde.
Você encheu o coração de uma mãe que estava vazio e triste com alegria e novo ânimo. Se me permitir, contarei a William o que aconteceu. Kate fechou os olhos e ficou em silêncio durante alguns segundos. Sua filha está dizendo para não contar nada ao Dr. Russell, por enquanto. Ela disse que ele ficará muito. É como se ficasse muito agitado, e isso atrapalhasse a comunicação com Camille. Pode fazer mal ao Dr. Russell. Mas... não entendo. Balbuciou ela. Ele ficaria feliz em saber notícias da filha, afinal, tem buscado essa confirmação há anos. Senhora Russell, eu acredito que, às vezes, por uma razão ou outra, os espíritos não consigam se comunicar conosco no momento que nós desejamos, disse Kate. Talvez, sua filha esteja tentando impedir que o pai se decepcione, caso ela não consiga conversar conosco na próxima reunião, por exemplo. Minha sugestão é que aguardemos. Tenho certeza de que, assim como Camille se comunicou hoje com a senhora, fará o mesmo com o Dr. Russell, assim que tiver a oportunidade para tal. Ellen, eu acho que, disse Uzi, ao gerarmos uma ansiedade muito grande, como no caso do Dr. Russell em relação a Camille, acabamos atrapalhando a comunicação de alguma forma, e esse é o tipo de ansiedade que poderá beirar o estado febril, obsessivo, pois se trata da morte de um filho. Camille, que ainda estava na sala acompanhada por seu mentor espiritual, buscava emanar para ele em vibrações de amor e paz para que a mãe conseguisse alcançar a compreensão necessária. Desde seu desencarne, visitava a casa dos pais, porém, a comunicação com William sempre fora mais difícil do que com ela. A cada ocasião em que Camille tentava aproximar-se do campo vibracional de William, ele tinha uma reação negativa, de tristeza, revolta e autopunição. Ellen compreendeu o que Kate e Uzi queriam dizer. Se comentasse com o marido a respeito da comunicação com o espírito de Camille, ele certamente ficaria obcecado em tentar falar com a filha. Após a morte da jovem, William não pensava em mais nada além de obter uma prova de que ela continuava viva em outro plano existencial. Dedicou-se de forma desenfreada às pesquisas relacionadas à mente humana e à sobrevivência do espírito após a morte. Visitou e estudou médiums verdadeiros e falsos durante anos e, com auxílio de Morrigan, tentou desenvolver teses sobre a imortalidade da consciência humana. Mas, por trás de seu interesse de homem da ciência, havia o desespero de um pai lutando contra a perda da filha. Era isso que o movia. O desespero, e foi isso que quase o fez lançar em descrédito sua carreira perante os olhos da sociedade da época e o motivo do rompimento da amizade com Morrigan. Por muito tempo, a obsessão por Camille tornou William um homem egoísta, amargurado e cego, e, apesar de todo o seu conhecimento e de sua inteligência, o resultado dessa obsessão foi seu envolvimento com uma falsa médium, dotada de grande carisma e poder de persuasão. Em primeiro lugar, ela seduziu intelectualmente e, depois, fisicamente, a ponto de Russell quase perder seu casamento com Ellen e a amizade de Morrigan. Edward bateu com delicadeza na porta. Ora, ora. Se não é nosso jovem doutor já forte e saudável novamente! Exclamou Elsie sorrindo. Venha, Edward. Venha sentar-se conosco. Eu estava aguardando mais um pouco para mandar chamá-lo, convidou ela. Como vai, Edward? Perguntou Kate. Muito melhor agora, sabendo que essas 3 belas damas estavam aguardando por mim. Disse ele sorrindo. Após os habituais cumprimentos, Edward sentou-se em uma poltrona junto a ela. Depois de responder muitas perguntas, em especial as feitas por Elsie, acerca da saúde de Edward sobre o atentado do qual fora vítima, ele convidou Kate para um passeio pelo jardim, já que a tarde estava bastante agradável, com um sol tímido e um frio temperado de início de primavera. Elsie, é impressão minha ou há um interesse mútuo entre Edward e nossa jovem Kate? Perguntou ela em um tom de voz mais baixo, pois o casal acabara de sair da sala. Elsie sorriu e mudou-se para a poltrona ao lado dela.
Não é impressão. Nossa Kate está apaixonada, e acredito que ele também esteja nutrindo algum tipo de afeição por ela. Mas isso é ótimo. Edward é um bom rapaz e levou uma vida muito solitária. Com a ajuda de William, em breve encerrará seus estudos e se formará em medicina. Quanto a Kate, ela é uma menina muito especial e de boa família. Vamos torcer para que dê certo, concluiu Ellen animada. Eu também torço pela felicidade de Kate, mas disse a ela para ter cautela com o coração. Edward é mais velho e mais experiente, disse Elsie. Eu a estimo muito e não gostaria que ela sofresse. Por que diz isso, Elsie? Não confio em Edward. Elsie ponderou durante algum tempo antes de responder. Aprendi a confiar e observar, minha amiga. Confiar e observar. Edward caminhava com auxílio de uma bengala, mas apenas por segurança, pois, ao firmar a perna esquerda, ainda sentia um pouco de dor no abdômen, no local em que recebera as facadas. Fiquei feliz por ter vindo, disse ele. Ellen estava chorando ou foi impressão minha? Aconteceu alguma coisa? Sim, ela estava chorando. Você sabia que ela e o Dr. William tinham uma filha? Edward balançou a cabeça negativamente. Não, eles nunca tocaram nesse assunto comigo. É a moça que aparece nos retratos, parecida com Ellen. Ela mesma, respondeu Kate. A senhora Russell emocionou-se, porque Camille fez contato com ela pela primeira vez desde que morreu. Como assim? Através de você? Tudo isso aconteceu antes de eu aparecer na sala. Kate sorriu. Sim, alguns minutos antes de você chegar, eu servi de canal para que Camille pudesse se comunicar com a mãe. Ele olhava em direção aos fundos do terreno. Para mim, tudo isso ainda é muito estranho. Eu sei, disse ela olhando diretamente nos olhos dele. Eu senti quando você estava correndo perigo. Edward devolveu o olhar com as sobrancelhas levemente franzidas. Na noite do meu aniversário, depois que vocês foram embora, explicou ela, senti uma agonia muito forte e perdi completamente minha paz de espírito. Você estava na minha mente o tempo todo, e eu sabia que estava correndo perigo de vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu acredito em você. Embora, para mim, toda essa questão relacionada a espíritos, sobrenatural e médiums seja bastante estranha, eu acredito em você. Kate sorriu. Sentia-se feliz ao lado de Edward. Para a jovem, caminharem de braços dados por qualquer lugar que fosse era algo muito especial. Mas ao fundo, antes do bosque que havia no final da propriedade, ficava o pomar com as macieiras. Uma tênue luminosidade acentuava ainda mais a palidez da pele de Kate em contraste com seus cabelos escuros, e Edward admirava a figura feminina de linhas delicadas que caminhava ao seu lado. A cada dia, aumentava mais a atração que ele sentia pela moça. Vamos nos sentar em um daqueles bancos, convidou ela. Caminharam sem pressa até as proximidades do pomar e sentaram-se à sombra de uma das macieiras. Entre o verde das folhas surgiam pequenos pontos brancos à medida que a primavera se aproximava. E seus gatos? Perguntou Kate sorrindo. O Sr. Bucky tem ido alimentá-los. Não gosto de dar trabalho às pessoas. Mas acredito que, em breve, poderei voltar para casa, lamentou ele com sinceridade. Para você, seria bom que ficasse aqui por mais algum tempo. Por que diz isso? Porque sei que ainda corre perigo. Eu consigo sentir. Aqui, você está seguro, pelo menos por enquanto, mas tenho certeza de que o homem que o atacou naquela noite sabe onde fica a sua casa. Ele permaneceu algum tempo em silêncio olhando para o rosto de Kate, sem saber o que dizer. Não acredito. Acho que eram apenas assaltantes. Sabemos que não eram, Edward, tornou Kate tocando com suavidade na mão dele.
Não eram apenas assaltantes. Eles queriam matá-lo. É alguém do seu passado, um desafeto seu. Edward olhou novamente para ela com as sobrancelhas franzidas. Você consegue ver o que acontecerá? Quero dizer, prever o futuro. Ela sorriu. Não, não é assim que acontece. Eu sinto algumas coisas, mas nunca fiz nenhum tipo de previsão. Acredito que os espíritos me avisam sobre alguns acontecimentos. Apenas isso. A mão de Kate continuava pousada sobre a mão de Edward, e ele envolveu com delicadeza. Tudo nela o agradava. A pele, a voz, o cheiro, o jeito de falar e de se comportar. Você tem razão. É alguém do meu passado, contudo, é algo que não posso deixar que venha à tona. Você me compreende? Confia em mim? Terá de ser um segredo nosso. Sim, eu compreendo e confio em você. E você? Confia em mim o suficiente para me contar o que aconteceu? Confio em você, Kate, mas é algo que me envergonha. Por isso, pelo menos por hora, prefiro não falar sobre o assunto. Só lhe peço que não me veja como um mau caráter. Essa é a única coisa que lhe peço. Você é muito importante para mim. Completou o rapaz, segurando com força as mãos de Kate entre as suas. E também lhe peço que não comente com mais ninguém o que sabe. O olhar de Edward era de súplica. Eu não vou julgá-lo, disse ela com sinceridade. Se não se sente à vontade para me dizer o que aconteceu, saberei respeitar. E, quanto a comentar com alguém sobre que conversamos, fique tranquilo, pois não o farei. Você tem minha palavra. Só lhe peço que tenha cuidado. Edward levou as mãos de Kate até os lábios e beijou-as com suavidade. Em seguida, aproximou-se ainda mais e beijou-lhe os lábios. Ela ficou surpresa com a atitude, porém, não pôde disfarçar a felicidade que estava sentindo e o quanto correspondia. Eu tenho pensado muito em você desde o dia em que a encontrei próximo da sua casa. Kate assentiu com a cabeça. Desde então, não paro de pensar em você. Apesar de corresponder, disse Kate, e de me sentir feliz em sua presença como nunca me senti antes, confesso-lhe que tenho medo. Não precisa ter medo de mim. Não é de você. É do que sinto por você. Não precisa sentir medo, Kate. Já me envolvi com outras mulheres antes, mas nunca fui apaixonado por nenhuma delas. Com você é diferente. Na primeira oportunidade que tiver, desejo conversar com seus pais e pedir permissão para namorarmos. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou. Você acha que eles permitiriam? Digo. Pelo fato de eu não ser um cidadão inglês e de ainda não ter completado meus estudos, acha que eles nos impediriam? Acredito que não. Minha tia Raquel sabe o que sinto por você, e Ozzy também. Meus pais são pessoas muito simples, Edward. Não acredito que tentariam nos impedir. Ele sorriu e beijou-a novamente. Kate sentiu o coração disparar. Kate Harrison, você aceita ser minha namorada? Sim, eu aceito. Você gosta de gatos? Ela sorriu. Gosto. E de cães e pássaros também. Sabe que não sou um homem rico, não sabe? Isso não me importa, Edward. Minha família também não tem muitas posses, o que significa que não receberá um valoroso dote caso venha a se casar comigo. Claude sorriu. Não me importo com isso também. Somos jovens e temos tempo para ganharmos dinheiro, embora eu desconfie que nossas chances de nos tornarmos ricos sejam pequenas. Ambos sorriram. Gostaria de lhe perguntar algo, disse ele com expressão muito séria. Fique à vontade para me perguntar o que quiser. Você vê os espíritos ou fantasmas? Não da mesma forma como estou vendo. Quando entro em transe,
É como se conseguisse vê-los através da minha mente. São mais raras as ocasiões em que consigo vê-los de outra forma, isto é, como estamos vendo um ao outro agora. Consegue me entender? Eduardo balançou a cabeça negativamente. É difícil explicar. É como se, em alguns momentos, eu enxergasse a outra realidade, aquela que nossos olhos humanos não conseguem ver, mas que está aí. Ela fez um gesto amplo com os braços. Aí, aqui, à nossa volta. Eles se comunicam comigo, dizem coisas, pedem coisas e, alguns deles, às vezes, não são amáveis ou educados. Para mim, tudo é muito novo. O Dr. Russell vem conversando comigo a respeito desses fenômenos, mas confesso-lhe que nunca presenciei nada parecido. Agora que estou melhor, desejo participar dessas reuniões. Então, verá como acontece, disse ela com um suspiro. Parece que você está se sentindo um pouco contrariada. Houve um tempo em que me senti muito contrariada. Já foi pior do que é hoje em dia. O Dr. Morringham me ajudou muito, e lhe confesso que gostaria que fosse diferente. Eu não gostaria de ter esses dons, Edward. Não tenho uma vida normal, perdi um ano no colégio, não tenho amigas da minha idade, sou constantemente procurada pelos espíritos de pessoas que morreram e que nem sequer conheci, tenho pesadelos que, no fundo, acredito serem contatos com o outro mundo. Às vezes, estou em casa fazendo qualquer coisa, lendo, bordando, ajudando minha irmã mais nova em suas tarefas de colégio, e alguém se aproxima e começa a falar coisas dos mais variados tipos. Por exemplo, na manhã em que me salvou de morrer afogada, você acredita que fui eu que saí de casa de madrugada, no frio e que, por minha própria vontade, me atirei daquela ponte? Ele permaneceu em silêncio durante algum tempo olhando para ela. Não. Hoje, eu sei que não. Devo lhe confessar que, naquela manhã, cheguei a imaginar que você havia pulado da ponte por alguma razão muito forte, desejando a morte. Hoje, contudo, tenho plena certeza de que você não faria uma coisa dessas, respondeu Edward. Kate mantinha o olhar fixo em algum ponto do jardim. Fui influenciada por alguma coisa, que tentou me matar, comentou a moça com um suspiro. Mas prefiro acreditar que o Dr. Morringham e a Madame Luzier tenham razão e que, à medida que estudar mais sobre esses fenômenos, poderei me defender melhor. Pode ter certeza que farei o que puder para ajudá-la. Você já está me ajudando, disse ela. Você me salvou naquela manhã, e agora o que sinto por você tem dado outro sentido à minha vida. Edward procurou disfarçar seu desconforto ao ouvi-la pronunciar essas últimas palavras, pois sentiu uma grande responsabilidade. O que sentia por Kate era muito novo, forte, mas ele não ousava denominar tudo isso como amor. Era um indivíduo muito racional para isso. Não enxergava o amor do ponto de vista romântico ou espiritual. Simplesmente o via como uma reação química comum à espécie humana, natural entre indivíduos. Kate, uma mulher jovem e saudável, sentia forte atração por ele, homem também jovem e saudável, e vice-versa. Sabia que um dia deveria escolher uma esposa e sentia prazer na companhia dela, sentia-se atraído por ela. Caso tivessem as afinidades necessárias para uma vida em comum, ela poderia ser sua noiva, futura esposa e mãe de seus filhos. Certamente, Edward não acreditava em vida após a morte e pensava que talvez ela estivesse sofrendo de algum tipo de distúrbio hormonal feminino devido à idade. Contudo, estava decidido a guardar para si suas opiniões acerca dos fenômenos espirituais e mediúnicos, pois não tinha o menor interesse de contrariar os Russells agora e até mesmo Kate, por quem começava a nutrir afeição. Fico feliz, disse ele procurando disfarçar o que lhe ia no íntimo. Talvez devêssemos entrar, o que acha? Afinal, Madame Luzier teve a gentileza de acompanhá-la até aqui para me fazer uma visita, então, não é educado de nossa parte permanecermos o tempo todo aqui fora.
Embora, devo acrescentar que sua companhia me basta, completou ele beijando-a demoradamente. Ellen e Ozzy ainda conversavam na sala de visitas. Formam um belo casal, não acha, Ozzy? Perguntou Ellen ao vê-lo chegar. Edward ficou vermelho. Apesar de não se julgar um sujeito tímido, não estava acostumado a ouvir considerações ou comentários sobre sua vida íntima ou afetiva. Sim, eu acho, respondeu Ozzy. Sentem-se conosco. Conversávamos sobre a loja de Ozzy e a chegada do enteado dela. Kate e Edward juntaram-se a elas e conversaram durante boa parte da tarde. Ozzy e Kate partiram logo após a hora do chá. No trajeto para casa, a jovem comentou com Ozzy que fora pedida em namoro por Edward e que ele pretendia conversar com seus pais assim que tivesse chance. Oh, isso é formidável, minha querida. Será bom para você ter um namorado, afinal, já está na idade. Além disso, tenho certeza de que Edward está verdadeiramente interessado em você e não em uma aventura apenas. Você realmente pensa assim? Perguntou Kate. Sim, querida, hoje pude notar o jeito como ele olha para você. Pode até não ter dito ainda, mas está apaixonado. Eu conheço muito bem o olhar de um homem apaixonado, e o nosso jovem médico não consegue disfarçar o que sente. Kate sorriu satisfeita. Parecia que finalmente sua vida começava a ter um sentido. Poderia, enfim, alimentar esperanças de ser feliz. Capítulo 18. Marianne e Morrigan chegaram a Londres no fim da tarde. A viagem fora realmente muito proveitosa sob todos os aspectos. Sempre chuvoso, comentou Morrigan afastando a cortina e espiando através da janela da sala. Esperava que isso mudasse nos 2 dias em que estivemos fora. Perguntou Marianne sorrindo. Acho que deveríamos acender a lareira, Peter, sugeriu ela acomodando-se na poltrona. Ele acatou a sugestão, e, dentro de pouco tempo, o fogo crepitava aquecendo o ambiente. Sabe, minha cara, fiquei muito satisfeito com o resultado da nossa ida até aquela região. Pudemos confirmar a veracidade das informações fornecidas pelo espírito de Philippe Mallow à senhorita Harrison e também alimentamos nossa alma com o ar campestre. Aquilo, minha cara, disse ele sem disfarçar o tom de empolgação, é puro alimento para a alma. Marianne sorriu observando-o. Também serviu para alimentar meu desejo de adquirir uma propriedade em um lugar como aquele. Desejo este que andava meio esquecido e que agora será realizado o mais breve possível. Espero que você não esteja arrependida da escolha que fez. Completou Morrigan olhando para Marianne. Ora, Peter. Parece que, mesmo depois de tantos anos vivendo sob o mesmo teto, você não me conhece. Ele esboçou um leve sorriso. É óbvio que mantenho minha palavra, disse Marianne. Não quero que você a mantenha somente por mantê-la e, sim, porque esse seja seu verdadeiro desejo, disse ele sorvendo lentamente mais um gole de conhaque. Pois pode ter certeza de que serei uma mulher muito feliz vivendo com você em um lugar como aquele. Morrigan sentiu as bochechas esquentarem. Fico muito satisfeito, muitíssimo satisfeito em saber que continuarei desfrutando de sua companhia. Mudou rapidamente de assunto. Amanhã, procurarei o William para colocá-lo a par das novidades. Interessante como a vida é, não é mesmo, Marianne? A rivalidade entre 2 homens terminou em casamento entre seus descendentes, comentou pensativo. É verdade, porém, parece que, para o falecido Sr. Mallow, isso ainda não acabou. É verdade, caso contrário, não teria feito o contato por meio de Kate. Parece que ele nutre certo desejo de vingança pelo antigo vizinho, disse Morrigan. Bem, deve ser algo realmente difícil. Se, após a morte, nossa consciência e memória se mantêm vivas, para aquele que é vítima de uma traição, como a que o Sr. Mallow sofreu,
Deve ser difícil esquecer e não desejar que a justiça seja feita. Mariane permaneceu durante algum tempo em silêncio olhando para as chamas que bruxuleavam dentro da lareira. Mas tomamos a decisão mais acertada, Peter. Tenho certeza disso. Não poderíamos falar o que sabemos para aquela família, pois não poderíamos provar nada. Além do mais, por mais que não acreditem em fenômenos mediúnicos, plantaríamos a semente da discórdia entre eles. Provavelmente, o casamento de Elizabeth e Phil seria arruinado por algo que ocorreu no passado e que não pode ser modificado. Afinal, o próprio assassino, assim como a vítima, já está morto há muitos anos. Mariane calou-se novamente por alguns instantes. É possível invocarmos o espírito do Sr. Mallow por meio de Kate, Peter? Talvez. Acho que sim. Em nossas reuniões, nunca tentamos chamar por uma determinada entidade espiritual. Os contatos sempre ocorreram de forma aleatória, de lá para cá, mas já vi isso acontecer em algumas sessões mediúnicas com certo sucesso. Por quê? Porque poderíamos conversar com o Sr. Philip, explicar para ele a situação e, quem sabe assim, o ajudaríamos a se libertar. Talvez ele nem saiba que aquele que cometeu o crime esteja hoje na mesma condição que ele, vivendo no mundo dos espíritos. É uma boa ideia, minha cara. Uma boa ideia. Como a maioria das que costuma ter. Conversarei com William amanhã e também direi a ele que você participará das reuniões daqui para frente. Morrigan deu um longo bocejo e deixou a taça de conhaque vazia sobre a mesinha ao seu lado. Acho que vou me deitar, disse ele. Estou um pouco cansado e amanhã pretendo acordar cedo. Eu estou sem sono ainda, mas não se prenda por mim. Vou me distrair com meus bordados para que o sono venha. Tenha uma boa noite, Peter. Você também, Mariane. Tenha uma boa noite. Morrigan já estava deixando a sala, quando Mariane chamou-o novamente. Peter. Sim, minha querida. Você confia no Dr. Clodes? Morrigan pareceu libertar-se da agradável sonolência que o envolvia como se tivesse sofrido um solavanco. Clodes. Por que pergunta sobre Clodes? Questionou o médico, sentando-se novamente ao lado de Mariane. Porque não confio nele, respondeu ela. Mas que motivos temos para não confiarmos nele? E que motivos você e os russeus têm para confiar? Minha intuição me diz que ele esconde algo. Não sei lhe dizer o que é, mas tenho essa sensação. É lógico que não comentarei nada com o Dr. Russell ou com Ellen, pois é apenas uma impressão minha, mas lhe peço que o observe atentamente. Não digo isso por ele ser estrangeiro, no entanto, há algo naquele rapaz que me deixa desconfiada. Morrigan franziu as sobrancelhas e permaneceu em silêncio durante algum tempo, olhando para as próprias mãos. Ele mesmo não tinha nada contra Edward, muito pelo contrário. Considerava um jovem inteligente e educado, mas conhecia Mariane há muitos anos e, raríssimas vezes, a tinha ouvido falar daquela forma a respeito de alguém. Fique tranquila, Mariane. Passarei a observar um pouco melhor nosso jovem aspirante a médico, disse ele por fim, tocando de leve a mão dela. Agora, se me der licença, minha querida, vou me recolher. Caso precise de algo, é só me chamar. Amanhã, irei até o banco ver a situação daquela propriedade que visitamos. Faça isso, Peter, faça isso. Tenha uma boa noite. Kate fazia algumas anotações em seu diário. Não era um diário convencional, desses que as jovens costumam manter e no qual registram os acontecimentos especiais da adolescência. O diário de Kate era praticamente um livro de registros, no qual ela anotava tudo aquilo que julgasse importante que acontecera em seu mundo. As sensações que tinha, as perturbações que sofria, os pensamentos mais estranhos ou brilhantes que lhe passavam na mente, Kate anotava tudo com referências temporais, registrando datas e horários. Naquela noite,
suas anotações foram dedicadas ao seu encontro com Edward Cloudes. A jovem registrou o cenário com pormenores, sem se esquecer de mencionar as cores e o aroma das flores de maçã, o beijo delicado, que fora seu primeiro beijo, o perfume de Edward, que lhe era tão especial e agradável, e a felicidade que sentia naquele momento único. Diante dela, através da janela do quarto, era possível ver a neblina que envolvia as poucas árvores que restaram ao fundo da propriedade. Kate soltou os cabelos e sua longa trança desenrolou-se lentamente caindo em partes sobre a almofada da cadeira que estava ocupando. A pena deslizava sobre o papel com suavidade até que a mão de Kate simplesmente parou contra sua vontade. A jovem sentiu o coração acelerar e, a contragosto, entrou em transe. Sua consciência já não mais manipulava a pena que sua mão segurava, e as letras que surgiam já não eram as dela. A caligrafia bem desenhada fora substituída por outra de traços mais nervosos, trêmulos e tortos. Todo esse processo durou pouco menos de 10 minutos, e, quando Kate recuperou a consciência novamente, sentia-se tonta e enjoada. A folha do caderno estava borrada com tinta e rabiscada em alguns pontos e em outros ela leu. Minha. Você é minha, Kate. Eram as únicas palavras que faziam sentido entre os muitos rabiscos. Toda a felicidade que Kate estava sentindo se esvaiu, dando espaço para a tristeza. As lágrimas, então, começaram a escorrer lentamente por seu rosto, borrando as páginas nas quais já havia escrito outras tantas linhas. Nunca seria livre, nunca. O rosto de Edward surgiu diante dela. O sorriso, os olhos azuis, e, naquele momento, ela teve a sensação de que jamais conseguiria ser feliz ao lado dele. Toda a esperança que nascera em sua alma naquela tarde fora consumida por aqueles garranchos mal escritos em seu caderno. Andressa aproximou-se, adentrando o campo de energia da moça. A revolta que Kate alimentava em seu íntimo agora dificultava o trabalho da mentora espiritual, que fora em seu socorro. Mesmo assim, ela procurava enviar a Kate vibrações de amor e de paz, que não podiam romper naquele momento o invólucro cinzento com nuances avermelhadas que envolvia a médium, na região do tronco e da cabeça. Andressa procurava trabalhar mais no corpo emocional, tentando modificar sutilmente a condição vibratória de Kate, que oscilava entre uma profunda sensação de tristeza e raiva. Revoltado e completamente fora de si, a jovem puxava os próprios cabelos com força e caminhava a passos largos pelo quarto, indo de parede a parede até que, por fim, se sentou diante do espelho e se pôs a olhar dentro dos próprios olhos. Aqueles últimos momentos levaram-na à exaustão. Kate parecia muito mais velha do que era, e seu olhar assemelhava-se ao daqueles que já haviam vivido muito e visto muitas coisas. Diante dela surgiram novamente o rosto de Edward, a cena do beijo naquela mesma tarde, o toque das mãos do rapaz, e ela começou a chorar, agora livre da sensação de revolta. Era um choro de desabafo. Andressa finalmente conseguiu obter algum sucesso. Sentindo-se um pouco mais calma, Kate passou as mãos pelo rosto, respirou fundo, levantou-se de onde estava e retornou para a escrivaninha. O caderno estava lá no mesmo lugar e como deixara. Alguns borrões manchavam a última página. Ela sentou-se novamente e segurou a pena levemente entre os dedos, posicionando-a contra a próxima página em branco. Fechou os olhos durante alguns minutos e perguntou em voz alta: "Quem é você?" Nos minutos que se seguiram, nada aconteceu. Andressa procurava convencê-la a desistir daquela tentativa. Era em vão que procurava conversar com o ser espiritual de sua protegida. Seus conselhos chegavam até a mente racional de Kate apenas como um fraco sinal intuitivo para parar o que estava fazendo. "Quem é você?" Um leve deslocamento de ar movimentou a cortina da única janela que havia no quarto e que permanecia fechada. Kate respirou fundo novamente e aguardou. Conhecia aquela presença e naquele momento teve certeza de que a reconhecia.
Podia perceber pela vibração que conhecia havia muito tempo. Calafrio percorreu todo o corpo da jovem, que sentiu a temperatura diminuir à medida que a entidade se aproximava do seu campo vibracional. Apesar do pavor que a presença lhe inspirava, Kate manteve-se firme em seu objetivo, fechou os olhos e permitiu que ela se manifestasse. Então, sua mão finalmente começou a se mover escrevendo a primeira palavra. Amigo. O que você quer? Demorou alguns minutos até que a pena começasse a se movimentar novamente. Ajudar você. Proteger. Como é o seu nome? A pena movimentou-se desenhando alguns sinais incompreensíveis e totalmente sem significado. Kate fez a mesma pergunta novamente. Como é seu nome? Depois de alguns segundos, a pena correu velozmente sobre o papel, desenhando letras tortas e de tamanho desigual. Não. Kate sentiu seus ossos gelarem. Não pode me dizer seu nome? Não. Sem nome. Está bem. Se você é meu amigo, deveria me dizer quem você é, não acha? Você sabe. Gostaria que você me deixasse em paz. A pena movimentou-se com força, chegando a abrir pequenas fendas no papel. Nunca. Kate largou a pena, deixando-a cair sobre o caderno. Em seguida, a jovem viu quando o objeto foi arremessado contra a parede. O vaso que estava sobre a escrivaninha também foi atirado no chão. Apesar de estar acostumada com esse tipo de manifestação, Kate estava paralisada pelo medo. Não era uma simples entidade tentando se comunicar, pois ela sabia que ele, o amigo, tinha razão. Sentia que o conhecia e sabia que não era apenas um espírito procurando ajuda ou fazendo qualquer tipo de brincadeira de mau gosto. Com o barulho causado pela queda do vaso que se partira no chão, Elgie e Raquel foram atraídas para o quarto. Kate, está tudo bem? Perguntou Raquel abrindo a porta. Sim, tia. Eu esbarrei no vaso e acabei derrubando-o no chão. Pode entrar, disse ela fechando o caderno rapidamente. Raquel entrou acompanhada por Elgie. Como está frio aqui dentro? Comentou Elgie, enquanto caminhava na direção da janela para fechá-la. Já está fechada, mamãe. É que permaneceu aberta até alguns minutos atrás, mentiu Kate. Não deveria ficar com a janela aberta neste frio. Pode acabar ficando doente, filha. Não se preocupe. Disse ela para a mãe com um leve sorriso. Acho que vou me deitar. Estou um pouco cansada hoje. Você vai demorar a vir dormir, tia? Não, já terminei de ajudar sua mãe na cozinha, e seus irmãos já foram para a cama há bastante tempo. Bem, acho que também vou me recolher, disse Elgie. Boa noite, Kate. Boa noite, Raquel. Durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite, Elgie. Quando ficou a sós com a tia, Kate desabafou e contou tudo o que ocorrera naquela tarde entre ela e Eduardo e também o que ocorrera momentos antes no quarto. Kate, você não deveria ter feito isso. Repreendeu Raquel em um tom de voz baixo para que Elgie e Harold não a ouvissem do quarto ao lado. Tia, eu estou ficando desesperada. Sinto que essa entidade está me perseguindo e que não desistirá. Preciso saber exatamente com quem estou lidando, pois ele não é um espírito qualquer que me procura tentando se comunicar. Ela levantou-se da cama e foi até a escrivaninha, retornando em seguida com o caderno. Olhe. Veja o que ele escreveu. Rapidamente, Raquel percorreu com os olhos as 2 páginas abertas à sua frente e leu as poucas palavras compreensíveis que estavam escritas. Eram poucas, porém, envoltas em mistério e com um certo tom de ameaça. Ela teve uma sensação de frio na parte superior do estômago. Kate, por que não procure Elsie amanhã pela manhã e conversa com ela sobre o que aconteceu aqui? Acredito que ela possa ajudá-la mais do que eu.
Você sabe muito bem que, se eu pudesse, a livraria de tudo isso para sempre. Kate segurou com força a mão da tia. Eu sei, fique tranquila. Conversarei com ela. Acho que é uma boa ideia. A neblina tornara-se tão espessa que pouco podia se ver das paredes e dos telhados das casas, e ninguém notou quando a porta dos fundos da casa de Edward Clouds foi arrombada com um pé de cabra. Encoberto pela névoa, Elliot deslizou para dentro da cozinha, encostou a porta atrás de si, acendeu um fósforo e, em seguida, a lamparina que trazia consigo. Um dos gatos de Edward passou rapidamente junto à parede e esgueirou-se para fora através da estreita abertura da porta. Elliot andou pela sala e depois examinou os cômodos do piso superior. Um sorriso sutil entortava-lhe os lábios finos sob o bigode. Ele desceu novamente as escadas e observou quanto tudo estava limpo e organizado. O bom doutorzinho é mesmo um exemplo de dona de casa, disse ele para si mesmo, enquanto se sentava na poltrona de frente para a lareira. Cruzou as pernas finas e acendeu um charuto. Atrás dele, uma imensa massa escura posicionava-se envolvendo todo o seu corpo. Elliot soltava longas baforadas, enquanto observava o ambiente ao seu redor. Alguns gatos dormiam espalhados pelo cômodo. Onde estará meu velho amigo? Murmurava para si mesmo. Apenas há gatos ocupando esta casa aconchegante. Venha aqui, gatinho, venha. Ele aproximou-se devagar de um felino com a pelagem malhada, que dormia junto à lareira vazia. O animal abriu os olhos e, apesar de não se mover no primeiro instante, ficou com os sentidos em estado de alerta, quando Elliot estendeu a mão em sua direção. O gato sentou-se, arrepiou-se e emitiu um longo som, como um miado grave. Quando Elliot tentou afagar o animal, o bichano reagiu e, com um movimento rápido, arranhou-lhe a mão para, em seguida, desaparecer dentro da cozinha. Ora, seu pequeno demônio! Disse ele esfregando com força o local onde fora ferido pelos arranhões. Movido pela raiva e estimulado pela figura sombria que o envolvia, Elliot aproximou-se de outro felino, que dormia tranquilamente sobre o tapete. Querido amigo Clouds, já que estive aqui para visitá-lo e não o encontrei, vou lhe deixar um recado. Resmungou Elliot com um sorriso. Venha aqui, gatinho, venha. Venha com Elliot. Capítulo 19. Andressa atravessou o longo corredor e sentou-se diante de uma imensa porta de madeira. De onde estava, a moça podia ver o bosque com carvalhos gigantescos e alguns jovens que perambulavam pelo jardim. Muitos conversavam em duplas, enquanto outros se reuniam em pequenos grupos, acompanhados por um instrutor ou tutor. Não fazia frio, mas um calor agradável ocasionado pela luminosidade solar que costumava ser sutil ali. A colônia dos Carvalhos fora seu lar e sua escola no astral antes de assumir sua primeira missão como tutor espiritual de Kate R. Zombie no plano terreno. Apesar da porta abriu-se, e um ancião aproximou-se sorrindo. Ele abraçou Andressa afetuosamente e convidou-a para entrar. Ela mantinha a mesma aparência de sua última existência terrena. A de uma jovem camponesa. Minha caríssima Andressa. Estou muito feliz em recebê-la. Sente-se. Convidou ele sorrindo. Obrigada, Urian. Ele sentou-se diante de Andressa e observou em silêncio o belo rosto da jovem. O vestido verde azulado de tecido rústico era o mesmo que ela usava quando chegou à colônia havia muitos anos, porém, agora, estava com aparência mais limpa e brilhante, emitindo a vibração turquesa, que representava seu raio de missão atual. Eva? Em missão nas zonas escuras, respondeu ele. Urian usava uma túnica longa azul clara, com discretos bordados nos punhos e na gola. Os pés do ancião estavam sempre descalços, assim como a barba branca sempre longa e sedosa. Os cabelos também eram longos, atingindo a altura dos ombros igualmente alvos e abundantes,
presos em uma única trança na parte de trás da cabeça. Muitos para preparar. Sempre. O trabalho nunca termina, mas é gratificante. Um dia, você ocupará este lugar, completou ele, sorrindo. Andressa sorriu. Ainda vai demorar, meu amigo. Como está nossa jovem Kate? Os olhos azuis de Urian observavam Andressa atentamente. Ela levantou-se de onde estava e se pôs a caminhar pela grande sala. Tudo era claro e bem iluminado, com grandes aberturas e pé direito muito alto. Os vitrais de forma circular acima das janelas sempre chamaram sua atenção. Ela gostava de observá-los quando estava do lado de fora, na área do jardim. As linhas interligadas, criando formas curvilíneas e os espaços preenchidos por diferentes cores, ajudavam a esvaziar e acalmar a mente. Na minha opinião, ela teve algum progresso. Disse finalmente a moça referindo-se a Kate. Sim. Ela teve. Mas tenho receios, Urian. Ele esboçou um leve sorriso. Minha querida Andressa, você se dispôs a cumprir uma missão ao lado de Kate, e meu conselho é: faça sua parte e não se cobre por aquilo que não depende dos seus esforços. Eu sei, Urian. Eu sei que, como mentores, nós somos limitados pelas escolhas dos nossos protegidos, mas seria bem mais fácil lidar com a mente racional e com o temperamento de Kate, se nos livrássemos daquele obsessor, disse ela quase que em tom de súplica. Eu preciso de ajuda. Você sabe que Andrew está em treinamento e mal posso contar com ele por enquanto. Andressa, confie. Confie na sabedoria divina. Nem eu nem você podemos supor muitas vezes o que existe por trás de alguns acontecimentos e algumas situações. É um eterno aprendizado, minha cara. Um eterno aprendizado. Ela permaneceu em silêncio durante algum tempo, observando a paisagem através da janela. As flores sempre cresciam em abundância nos canteiros próximos do prédio. Não havia inverno, nem frio, nem períodos de seca. O clima era agradável durante todo o tempo. As colônias daquela esfera não estavam condicionadas à roda dos ciclos sazonais como a Terra. Eu gostaria de pelo menos saber o que ele é. Quem ele é. Mas não consigo. Você sabe quem é ele, não é, Urian? Sim, eu sei, mas não tenho permissão para lhe revelar isso. Andressa respirou fundo e fez um gesto de impaciência. Eu gostaria ao menos de saber com o que estou lidando, contra quem estou lutando. Urian olhou para Andressa com expressão muito séria. Você não está lutando. Não é uma luta, é uma missão movida pelo amor e pelo objetivo de curar e auxiliar o próximo. Não o enxergue como seu adversário, porque cometerá um grande erro. O tom de voz do ancião era sereno, porém, firme. Tenho receios de falhar novamente com Kate. Outro erro. Passado é passado, Andressa. Nós aprendemos com ele, mas devemos nos concentrar no presente, pois é nele que residem todas as nossas chances de mudança e evolução. Pare de pensar em seu passado. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Não posso lhe revelar quem é a entidade, mas apenas lhe dizer que existe uma razão para você estar envolvida nessa situação. Era uma pista. Andressa sabia que ele não diria mais nada. Por que não vai dar uma volta no bosque, passear entre os carvalhos dos quais tanto gosta? Tenho certeza de que isso lhe fará bem e que você retornará para a terra revigorada, sugeriu. Sabe que não estão sozinhos. Estamos sempre monitorando vocês. Confie, minha querida, confie. Não desperdice sua energia pensando no passado. Andressa despediu-se de Urian, e caminhou na direção do jardim. Passou entre os canteiros e finalmente alcançou o bosque de carvalhos que ela considerava um local especial, uma espécie de refúgio particular, o qual buscou muitas vezes durante o período de tempo em que viveu na colônia.
A jovem sentou-se no chão e encostou-se em uma árvore de tronco robusto e forte, com um diâmetro colossal. As raízes retorcidas brotavam da terra e ramificavam-se em várias direções. Ela flexionou os joelhos e fechou os olhos por alguns instantes, fazendo uma prece de agradecimento pela acolhida. Relembrou algumas cenas vivenciadas na colônia, em momentos que se seguiram à sua chegada, como a primeira vez em que viu Urian e Eva. Lembrou-se também da aparência que tinha e de seu estado de ânimo. Estava esgotada, não tinha forças nem mesmo para chorar. Muito tempo se passara desde sua última encarnação, embora, no momento em que chegou ali, não tivesse se dado conta do fato. Passou por um longo período de recuperação e de tratamento até que pudesse começar a receber os ensinamentos e frequentar uma classe junto com outros aprendizes. Ela lembrou-se do quanto ficara admirada ao constatar que havia adultos, jovens, velhos e crianças estudando em uma mesma sala de aula. Em silêncio, pediu forças e sabedoria a Deus para continuar com sua missão. Sabia desde o início que não seria fácil, mas aceitou fazê-lo. Pelo compromisso assumido com os instrutores da colônia e por Kate, teria de retornar e continuar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ellen aguardava na antessala do consultório de Morrigan. A porta se abriu, e um homem com idade avançada saiu, caminhando com certa dificuldade devido a problemas na coluna vertebral. Muito obrigado, doutor. Até o nosso próximo encontro, depois, se dirigindo a Ellen, disse. Boa tarde, madame. Disse ele com um aceno de cabeça e finalmente saiu. Ora. Mas a que devo tão agradável visita? Morrigan aproximou-se de Ellen e abraçou-a. Como vai, Peter? Eu estou muito bem, e você? Veio procurar o médico ou o amigo? Perguntou ele olhando dentro dos olhos dela. Astuto, o médico percebera que algo preocupava a elegante dama. Venha, minha amiga. Sente-se aqui, disse ele carinhosamente, enquanto a conduzia pela mão para dentro do consultório e puxava uma cadeira para ela. Vou pedir para a senhorita Scott nos servir um chá. Já volto. Morrigan retornou alguns minutos depois e sentou-se diante dela. Pronto. Estou aqui para ouvi-la. O vestido marrom que Ellen usava acentuava ainda mais a palidez de seu rosto. Ela geralmente usava pouquíssima maquiagem, e, naquele dia em especial, nenhuma cor diferente lhe tingia os lábios ou as maçãs do rosto. Morrigan notou as olheiras e cansaço nos cintilantes olhos azuis da amiga. Marianne bateu na porta abrindo em seguida e entrou segurando uma bandeja. Morrigan levantou-se e apressou-se em ajudá-la. Observando o comportamento dos dois, Ellen percebeu que algo parecia ter mudado entre eles. Obrigado, Marianne. Depois, voltando-se para Ellen, perguntou. Com ou sem leite? Deixe que eu mesma me sirva, Peter. Não precisamos dessas cerimônias. Pronto. Agora que já temos nossas xícaras com chá e café, você pode me contar o que está acontecendo? São algumas coisas. Vou começar por Camille. Ele franziu as sobrancelhas e permaneceu em silêncio. Vou lhe explicar. Madame Elsie e Kate foram até nossa casa para fazerem uma visita a Edward. Nós três o aguardávamos na sala de visitas até que ele despertasse de seu período de descanso rotineiro após o almoço. Então, aconteceu algo maravilhoso, Peter. Camille fez contato comigo por meio de Kate. Morrigan arregalou os olhos. Que ótimo, minha cara. Um verdadeiro presente para você e para William. Após tantos anos, receberem uma comunicação de Camille. Até mesmo eu fico emocionado. E realmente os olhos de Morrigan encheram-se de lágrimas ao lembrar-se da figura da jovem e do sofrimento de Ellen e de William na ocasião de sua morte. Havia conhecido Camille desde seu nascimento, e era tratado carinhosamente de tio pela jovem.
Mas, diga-me, minha amiga, por que esse fato a preocupa? Ela respirou profundamente antes de continuar. Na verdade, não me preocupo com isso. Agradeço todos os dias por Kate estar presente em nossas vidas e ter tornado possível um contato com nossa filha. Estou angustiada, Peter. William não sabe do ocorrido. Apenas eu, Elsie, Kate, é claro, e Claude sabemos. Mas por que não disse nada a ele? Foi um pedido da própria Camille, e é justamente isso que tem me deixado angustiada. Sei que não passa um dia sem que William se lembre de nossa filha e não sinto o desejo de, pelo menos mais uma vez, ter um contato com ela. Sinto-me muito mal em não lhe dizer nada, mas preciso concordar com os argumentos de Kate, de Elsie e da própria Camille. Se dissermos algo para William, ele criará expectativas e ficará novamente obcecado. Camille disse que isso, de alguma forma, a repele e atrapalha suas tentativas de aproximação, porque o desejo de William beira o desespero. Desculpe, Peter, mas eu precisava desabafar com alguém, e a única pessoa que me veio à mente foi você, disse ela tocando de leve na mão do médico. Ellen, você sabe que pode contar comigo para o que precisar, pois sempre seremos amigos. Procure não se martirizar ou alimentar qualquer tipo de sentimento de culpa. Se foi um pedido de sua própria filha, aguarde e confie, pois acredito que, no momento certo, ela fará contato com o pai. Sinta-se feliz, minha querida. Sabe quantas pessoas gostariam de receber uma comunicação de alguém que amavam e que partiu deste mundo? Morrigan fez uma pausa, bebeu mais um gole de café e, em seguida, continuou. Mas eu percebo que não foi somente isso que a trouxe até aqui. Ela mexia os dedos insistentemente e, vez por outra, esfregava-os uns nos outros, um discreto tique nervoso que a acompanhava desde a infância. Estou me sentindo. Como posso dizer? Insegura, talvez. Morrigan olhava para ela com o queixo apoiado em uma das mãos. Imaginei que tivesse superado toda aquela fase horrível que passei em meu casamento, mas, hoje, vejo que não me libertei, pois as lembranças do ocorrido ainda me afetam. Ellen! Exclamou ele em uma repreensão carinhosa. Não gosto quando começa a ter esse tipo de pensamento. Você terá de lutar contra isso. Tenho certeza de que William a ama muito. Aquele foi um momento de fraqueza pelo qual ele passou, e tenho plena convicção de que seu marido não tornará a repetir o erro que cometeu. Ele estava muito vulnerável com a morte da filha, e havia muitos conflitos entre vocês. Morrigan fez uma pausa antes de prosseguir. Justamente motivados pela obsessão de Will de encontrar provas de que Camille estava viva. Ellen, ele estava desequilibrado e cometeu um erro. Você o perdoou, e vocês seguiram em frente. Sei que não deve ser fácil passar por uma traição, mas você precisa se esforçar para analisar o contexto todo e evitar concentrar-se somente no resultado e na falha dele. Sou amigo do seu marido, você sabe que nos conhecemos há muitos anos, e posso lhe assegurar que ele está longe de ser o tipo de homem que costuma se entregar a paixões arrebatadoras.